Olá pessoal, tudo bem? Gente, boa noite, deve ser boa noite para vocês. Eu já estou gravando essa aula agora à tarde, tá? Então, eu, eu conversei com alguns alunos e eles me pediram que mantesse esse formato da aula gravada, mesmo que seja disponibilizada dentro do horário de aula. E eu pensei, por quê? Vamos lá, alguns motivos. Porque ele pode acelerar a aula. Então, dá mais velocidade à aula. Então, pode botar lá 1.5, 1.75, 2.0 e você consegue assistir a aula de forma mais fluida. Quando não tem conexão, eu gravo direto pelo aplicativo, ele fica. A voz fica melhor, o som fica melhor, e aí facilita também a compreensão, não fica caindo conexão, porque aqui em Rondônia, né, gente? Estou em Rondônia e a internet muitas vezes aqui dá uma oscilada e a gente tem essa dificuldade, tá bom? E, e aí, eu pensei então nesse formato, da gente fazer esse formato de gravação de aula. Eu gravo à tarde, à noite. Então, eu disponibilizo para vocês e abro um diálogo, abro uma conversa, tiro dúvida do conteúdo anterior. Eu não sei o que vocês acham disso. Assim, alguns alunos me pediram esse formato, eu achei um formato muito bom. A gente pode fazer desse jeito para facilitar vocês. Já disponibilizo a aula para vocês. Fica melhor para gravar, porque ainda tem muitos que não conseguem assistir no horário certo, mas assiste a aula gravada e aqui você vai ter uma gravação com uma melhor qualidade. Beleza, então? Então vamos pegar hoje RCPN, tá? E isso agora, eu gravando, vou disponibilizar para vocês. Vai estar sendo disponibilizado para vocês agora à noite, né? Aí, no horário à noite. Mas eu vou também estar entrando ao vivo para tirar as dúvidas e a gente está batendo um papo e conversando sobre alguns tópicos que vocês achem relevantes, tá? Fora isso, a gente pode estar conversando também lá no grupo, tá bom? Do Revisaço. Mas vamos lá. Gente, esse caderno aqui é um caderno que já foi disponibilizado para vocês. Eu, inclusive, fiz mais algumas revisões nele. Agora, durante a aula, eu também já vou fazendo correção. Inclusive, quando eu disponibilizar a aula gravada, eu aproveito e já disponibilizo esse arquivo aqui. Se tiver que alterar, botar alguma coisa aqui, eu já altero e a gente então já disponibiliza ele para vocês já alterado também, tá bom? Eu sei que vocês já estão, já durante o dia já estudaram ele, já tiveram, exercitaram. Eu estou no caderno, no revisaço de forma resumida, tá? Então estou no RCPN resumido, ok? Projeto resumido. Vamos lá. Iniciar, então, eu estou pegando por edital, tá, gente? Eu estou pegando o edital e pegando ponto a ponto do edital nesse nosso revisaço. Eu sou muito fiel ao edital, por quê? Porque quando você vai por edital, você pega o que realmente a banca coloca que pode ser cobrado. E para não deixar nada de fora, vou fazer uma varrida no edital. Então, nós vamos pegar tópico por tópico do edital e vamos trabalhar ele aqui com vocês, tá bom? Então, começando aqui pelo tópico 7.1 e 7.7. Vê que eu não vou 7.1, 7.2, 3, 4, 5, não. Eu vou pegar por tópicos que têm similaridade, para o assunto ficar mais coeso, tá bom? Então, ó, das disposições gerais e da publicidade no RCPN. Nós vamos falar aqui de mais de publicidade e das disposições gerais do RCPN, ok? Então, aqui, nossa base legal é 6.015, tá? Vocês vão ver que 6.015 tem quase tudo do RCPN ali, o Código Civil que conecta com o RCPN e o Código Nacional de Normas, tá? Pegando principalmente ali do artigo 79 ao 122, que é a parte da LGPD, porque nós vamos fazer um cotejo entre a LGPD e a publicidade, tá? O princípio da publicidade é registral, tá bom? E a regra específica dentro da LGPD, que é lá o 113. Então vamos lá, gente. O registro civil, a primeira coisa que você tem que ter como conceito-chave, que está na doutrina, é o registro civil como direito da personalidade. O direito civil como direito, o registro civil como direito da personalidade, tá bom? É ali que efetivamente o registro civil é um instrumento que formaliza e dá publicidade aos atos essenciais da vida de uma pessoa natural, garantindo o exercício de seus direitos da personalidade, que é o nome, o estado civil, a capacidade. Tudo isso vai tramitar onde? Exteriorizar
uma exteriorização do Código Civil na atividade notarial registral, que é o registro civil. Ok? Beleza? Então vamos lá. Princípios registrais do RCPN. E aí você pode usar para todos, mas temos aqui a legalidade, a oficialidade, a publicidade. Então, legalidade, o oficial ele deve examinar a legalidade e validade dos atos que lhe são apresentados. Gente, a gente já viu isso, inclusive, na parte geral. Eu já vou até dar uma acelerada aqui, tá? Já vou passando direto, não vou entrar explicando o que a gente já falou na aula de ontem, ok? Quem não assistiu a aula de ontem, pega e assiste. Foi gravada também, está com uma qualidade muito boa. O pessoal me chamou no privado, elogiando, professor, gostei da modalidade, porque para a gente ficou ótimo. Eu pude botar numa velocidade maior e eu levei menos tempo para assistir a aula e ainda tive tempo de fazer revisões. Esse, então, é o objetivo nosso aqui hoje, ok? Oficialidade, o serviço é exercido em caráter público por delegação, tá? Então, é o serviço oficial do Estado, delegado pelo Estado, tá bom? Publicidade, os atos registrais são públicos, visando a segurança jurídica. Gente, a publicidade dos registros públicos, ele tem como norte, como função, a segurança jurídica. Vou tirar aqui a parte do terra para ficar um pouco mais à vontade. A gente começa a falar. Assim fica melhor, né? Porque eu começo a esquentar o corpo quando eu estou falando. Então, pontos de atenção aqui. Qual é o cuidado que eu tenho que ter aqui nesse início aqui, quando eu estou falando de publicidade? É a questão de o cotejo, né, da publicidade com a LGPD. Então, gente, a publicidade, atenção para esse princípio da publicidade, ele foi fortemente mitigado, tá? Ele foi revisitado pela LGPD e por normas do CNJ. Então, o CNJ teve que revisitar o princípio da publicidade, que está na 6.015, por causa da introdução da LGPD no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, teve que se fazer uma revisita ou uma mitigação, inclusive, uma revisita mitigando algumas questões de publicidade devido à LGPD, nós vamos ver isso, tá bom? Territorialidade, a competência para o registro essa aqui é a regra, em termos de regra, definida pelo local de ocorrência do fato. Porque, gente, vocês vão ver que uma boa parte, né, a maioria dos registros no RCPN, ele não é constitutivo, ele é declaratório. É diferente do RI, né? Quando você vai no RI, uma boa parte, ou seja, a maioria do registro no RI, ele é constitutivo, ou seja, a partir daquele momento é que ele vai produzir vai produzir seus efeitos e ele é constituído naquele momento. Aqui no RCPN ele é declaratório, o fato já ocorreu. Está sendo agora o quê? Reconhecido pelo Estado, ok? Então, isso é interessante observar, então, que para o RCPN o que importa é o local de ocorrência do fato. Então, nascimento, local do nascimento, óbito, local do óbito. Ou também pode ser lá o domicílio das partes, por exemplo, no casamento. Por quê? O casamento vai ocorrer no domicílio das partes. Então, o cartório competente do domicílio das partes é que vai fazer o quê? A homologação para o casamento. A celebração pode ser feita até em outro lugar, mas o processo de habilitação vai ser feita no cartório do domicílio das partes. Tá bom? Análise detalhada. A grande discussão atual e um tema quente para a prova da FGV é a tensão entre o princípio da publicidade, e aqui eu vou dar uma corrigida aqui, parece que o princípio da publicidade e o direito à privacidade e proteção de dados, ok? Então, privacidade e proteção de dados, privacidade e proteção de dados, estão, de alguma forma, vai mitigar o princípio da publicidade. Então, isso aí é a grande análise, um tema quente para a prova da FGV. A FGV pode explorar essa questão. Então, qual é a regra clássica da publicidade nos registros públicos? É a publicidade ampla. Lá na 6.015, tá?
ela diz lá no artigo 17 que qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial, ou funcionário o motivo ou o interesse do pedido, tá? Então qualquer pessoa pode requerer. Gente, isso é o quê? Publicidade plena. Qualquer pessoa pode requerer. E ela pode requerer sem informar para que ela quer aquela informação, para que ela quer aquela certidão, qual é o motivo, qual é o interesse dela. Isso está no artigo 17 da 6.015, ok? Todavia, uma nova realidade surge com a publicidade mitigada pela LGPD e pela privacidade. Privacidade, intimidade. A gente vai ver aqui o grau que pode ser aplicado aí em relação a essa publicidade. Mas ontem a gente já viu que a publicidade nos registros públicos, ela é uma publicidade passiva, ela aguarda alguém requerer, ela não é ativa, que uma vez praticado o ato já é publicizado. Não, ele fica guardado, protegido, tutelado pelo delegatário. E quando requerido, é feito através de certidão, ok? Só que nós temos uma variação de certidões. A forma como você pode solicitar certidão. Nós vamos ver isso aqui hoje também, tá bom? Você pode ter uma certidão de inteiro teor, que é diferente de uma certidão por quesitos, tá? Beleza? Então aqui a nova realidade é que o Código Nacional de Normas, para adequar o serviço à LGPD, regulamentou detalhadamente o acesso à informação no RCPN. Então, não só RCPN, como RTD, como RI, como protesto, o Código Nacional de Normas, ele trata da LGPD para toda atividade notarial registral. Como deve se proceder em relação a respeitar a LGPD, tá? Beleza? Então você tem aqui, por exemplo, certidões de breve relato. Certidões de breve relato. Como eu falei para vocês, tem várias formas de certidão. Breve relato, por quesitos, inteiro teor, tá? O acesso é livre e independe de requerimento ou identificação, tá? Então, o Código Nacional de Normas diz o seguinte, ó, se for uma certidão de breve relato, ok. Aquela que já tem os modelos, certidão de nascimento, casamento, óbito, é aquela certidão padronizada de breve relato, com as informações essenciais da certidão, ok? Essa é livre, essa independe, inclusive, de requerimento ou identificação do requerente, tá? O requerimento aqui verbal, o requerimento aqui por escrito, tá bom? Beleza? Vou pegar aqui, inclusive, o 113 para a gente... Deixa eu abrir aqui rapidamente. Esse aqui mesmo. Tá? Só um minuto. Estou trazendo aqui para vocês o artigo 113 do Código Nacional de Normas. Ele está dizendo aqui, ó, é livre o acesso às informações constantes nos livros de registro civil das pessoas naturais por meio de certidões de breve relato, ok? Breve relato, certidões de breve relato, tá? Está dizendo aqui que é livre, olha aqui, é livre o acesso, ó, é livre o acesso às informações, ok? Tranquilo? Aí ele diz aqui, ó, com as informações regulamentadas em lei, neste Código de Normas e em outras normas compatíveis, independentemente de requerimento ou de identificação do requerente. Então, perceba, para informações, tá? Não há necessidade de fazer um requerimento formal ou identificação, tá? Se for o quê? Uma certidão de breve relato, ok? Então, pode ser um pedido verbal, a pessoa pode simplesmente fazer um pedido verbal, não precisa fazer um requerimento por
escrito, ok? Tranquilo? Beleza? Legal? Agora, e as certidões de inteiro teor, professor? Aqui o acesso é mais restrito. Aqui o acesso ele é mais restrito. Legal? Para o próprio. E como é que é esse acesso, professor? Ele tem três hipóteses aqui, três hipóteses, tá? Primeiro, para o próprio registrado ou representante legal dele, a expedição ela é direta, sem necessidade de autorização judicial, tá? Então não há necessidade de autorização judicial, ok? Beleza? Agora, para terceiros, se a certidão contiver dados sensíveis, a expedição depende de autorização do juiz corregedor permanente, ou seja, vai depender de autorização judicial, se houver dados sensíveis e se for terceiros que estiverem o quê? Solicitando. E a outra hipótese é após o falecimento. No caso de falecimento, professor, parentes em linha reta podem requerer a certidão de inteiro teor com dados sensíveis, independentemente de autorização judicial. Então, perceba, após o falecimento, quem é que pode requerer? Parentes em linha reta, tá? Somente parentes em linha reta vão poder o quê? Requerer a certidão de inteiro teor com dados sensíveis. Nesse caso, então, não depende de autorização judicial. Perceba, linha reta. Pode linha colateral, professor? Não. Pode por afinidade? Não. Linha parentes em linha reta, ok? Então, ascendentes e descendentes, legal? Só ascendentes e descendentes, linha reta, ok? Beleza? Dados sigilosos. Aí nós temos dados sigilosos. Então, nós já vimos aqui, ó, dados sigilosos. O Código de Normas, Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, reforça o sigilo de dados protegidos por lei, como os de alteração do nome de pessoa transgênero e os relativos à adoção. Nós vamos ver isso também, tá? Vamos esmiuçar um pouco mais. Então, dados sigilosos, percebam, eles são protegidos por lei, tá? E aí tem os exemplos aqui, eu botei os exemplos ali embaixo. Nós vamos trabalhar com os exemplos. A jurisprudência. E aí vamos pegar aqui um caso jurisprudencial, né? Vamos falar um pouco aqui da questão jurisprudencial. Deixa eu ver aqui, tá? Eu botei aqui, beleza. Bom, direito ao esquecimento. Gente, inclusive a gente já aproveita isso aqui, porque foi um tema do STF e é recente, não é tão antigo. O tema 789, ou 86, ele decidiu que o direito ao esquecimento não é absoluto, tá? E não pode impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos. Contudo, essa tese deve ser ponderada com a proteção de dados sensíveis no RCPN. Um exemplo de aplicação seria a negativa de certidão de inteiro teor, ou seja, negar a certidão de inteiro teor a quem? A um terceiro não interessado que busque expor situação íntima do passado do registrado. Beleza? Então, aqui haveria o quê? Proteção, uma negação para esse tipo de certidão, negar a certidão de alguém que queira uma informação que envolve situação íntima do passado do registrado. Legal? Publicidade de dados de pessoas transgêneros. Gente, lá o STF, na ADI 4275 e o CNJ também, no provimento 73 de 2018, agora está no provimento, no foro extrajudicial, no Código Nacional de Normas, no artigo 516, garante o quê? O sigilo da alteração de prenome e gênero para os transgêneros, tá? Ó, alteração de nome sendo um exemplo prático da mitigação da publicidade. Gente, não pode. Mesmo em certidão de breve relato, não vai ter informação quanto à alteração de prenome e de gênero do transgênero, tá? Então, essa informação ela é protegida. Guarda isso porque pode ser objeto de prova. Pontos de atenção aqui. Provável cobrança do FGV. Um caso prático. Um jornalista solicita ao cartório uma certidão de inteiro teor. Ó, você já sabe que certidão de inteiro teor no RCPN, ele é o quê? Mitigado, tá? Mitigado.
uma certidão inteiro teor do registro de nascimento de um político, buscando informações sobre a filiação, tá? Dado que pode ser considerado sensível a depender do contexto. Por que ele quer saber a filiação? Porque inteiro teor é para saber a filiação inicial, biológica. De repente, a filiação atual é uma outra. O oficial deve negar o pedido e orientá-lo a buscar autorização judicial, tá? Vai ter que buscar autorização judicial aqui, tá? Beleza? Diferença crucial aqui que você tem que guardar é quando se fala de LGPD, tá? E aqui eu trouxe esses exemplos para mostrar para vocês. O mentorado, né, no caso, aqui nesse nosso estudo, deve saber, e o candidato, né, para a prova do ENAC, ele deve saber diferenciar o que é dado sensível, dado restrito e dado sigiloso. Gente, o ordenamento jurídico faz a divisão nesses três campos, tá? O que é dado sensível, o que é dado restrito e o que é dado sigiloso, tá bom? Então, o próprio Código Nacional de Normas, ele traz essa diferença, está lá no artigo 116, e eu trouxe aqui para vocês. Ó, a solicitação de certidões por quesitos ou de informações que contenham esses dados seguirá o mesmo tratamento de uma certidão de inteiro teor, ou seja, com acesso limitado a terceiro. Você vê que a limitação do acesso a dados está mais para a certidão de inteiro teor, mas perceba, até a certidão de quesitos ou qualquer informação que contenha esse tipo de dado sensível, restrito ou sigiloso vai ter a mesma proteção, o mesmo tratamento de uma certidão de inteiro teor, tá? Mas a gente tem que saber o que são elementos sensíveis. Tá? Então, primeiro, a gente traz aqui, o próprio Código de Norma diz que elementos sensíveis, né, ou informações sensíveis são aqueles definidos na LGPD, né, 13.709, né, como informações sensíveis, elementos sensíveis de informação, né, de dados, elementos sensíveis nos dados de uma pessoa. A publicidade desses dados em uma certidão a terceiros não interessados depende de autorização judicial. Então, vai depender de autorização judicial toda vez que tem dados ou informações, elementos sensíveis em dados de alguma pessoa. Ah, professor, mas o que são esses dados sensíveis e que estão elencados lá na LGPD? Está aqui, trouxe os exemplos para vocês. Primeiro, origem racial ou étnica. Então, menção à etnia indígena no registro de nascimento, por exemplo. Tá? Então, tem a etnia indígena. Esse é um dado sensível, tá? No registro de nascimento. Ok? Convicção religiosa. A inclusão da religião em uma declaração, qualquer que seja, para registro de casamento religioso com efeito civil, seria um exemplo de convicção religiosa, tá? Eu vou fazer, ele vai ter que fazer a declaração da religião dele para o registro de casamento religioso com efeitos civis, ok? A informação, ou seja, qualquer certidão que contém essa informação é um dado sensível. Opinião política. Imagina, gente, a declaração de filiação partidária em algum documento arquivado para um determinado ato. É um dado sensível. Filiação a sindicato, por exemplo, uma profissão declarada como sindicalista ou registro de ata de sindicato. É um dado sensível. Porque você está falando de filiação a sindicato, ideologia, né? Dados ideológicos. Dado referente à saúde ou à vida sexual de alguém. Imagina a causa da morte em um registro de óbito, se relacionada a uma doença estigmatizante, por exemplo, o HIV. Está lá na causa da morte que foi por HIV. Tem essa declaração lá. Esse é um dado sensível. Ou a menção de uma condição de intersexualidade, ou seja, sexo ignorado, no registro de nascimento. Dado sensível. Dado genético ou biométrico, arquivamento de um exame de DNA,
em um processo de reconhecimento de paternidade ou a própria impressão digital colhida para o ato. Dado sensível. Perceba, tudo que nós falamos até agora são dados sensíveis e que dependem de autorização judicial para ser emitido numa certidão, tá? Ok? Agora, e dados restritos, professor? O que são dados restritos? São dados cuja publicidade é limitada até por leis específicas que não somente a LGPD, visando proteger a intimidade, a honra, a imagem das pessoas envolvidas. Terceiros não podem ter acesso a elas, salvo por autorização judicial. Então, perceba, dado sensível é uma coisa, dado restrito é outra, mas todas duas dependem de autorização judicial. Beleza? Para que terceiros tenham acesso. Poderia ter? Sim, mas com autorização judicial. Legal? Então, exemplos. Origem da filiação. Imagina a averbação de uma sentença de adoção, né, e a certidão de nascimento do adotado não pode conter nenhuma informação sobre a origem do ato. Essa averbação que entrou lá, que ele foi adotado, ela não deve entrar numa certidão. A menção a uma filiação socioafetiva, por exemplo, indicando que a paternidade e maternidade não é biológica. Certo? Então, uma menção, imagina um procedimento, porque a filiação socioafetiva, ela é reconhecida, ela pode ser reconhecida de forma judicial ou extrajudicial. Se for extrajudicial, é um processo extrajudicial que tramita na serventia. Eu posso emitir uma certidão desse processo, dizendo que, mostrando, comprovando o parecer ao final do registrador que aquela filiação é uma filiação socioafetiva? Não, só com autorização judicial. Legal? Beleza? Então percebam, essas informações são informações restritas. A própria lei veda que ela seja publicizada. Tá? Só quem é que pode ter acesso? O próprio interessado, o próprio registrado, o próprio autor das informações, o autor dos dados, o titular dos dados, melhor, né? O titular dos dados ou por autorização judicial, tá bom? Procedimento de averiguação oficiosa de paternidade. Imagina, tem um procedimento. O termo em que a mãe solteira indica o nome do suposto pai no momento do registro de nascimento. Tá? Quando uma mãe vai registrar um filho e o pai não vai junto para registrar, ou não há uma certidão de casamento comprovando que a paternidade, ou tem ali a presunção de paternidade, a mãe, então, é solicitada a mãe que indique, então, o suposto pai. E a partir desse momento, então, pode-se iniciar aí um procedimento de averiguação oficiosa da paternidade. Então, esse documento é de acesso restrito ao juiz e ao Ministério Público. Ele não pode ser publicizado, ele não pode ser objeto de certidão, a menos que o juiz dê autorização judicial para tanto, ok? Alteração de prenome e gênero de pessoa transgênero, como a gente falou aqui. A averbação que altera o prenome ou o gênero do registro do nascimento, tá? Ele não pode, essa averbação, ela não vai aparecer na certidão normal, na certidão de breve relato daquela pessoa, aquela certidão padrão, não aparece, não vai aparecer nenhuma informação sobre essa alteração de prenome e de gênero, não vai aparecer. Ah, mas aí a pessoa solicitou uma certidão de inteiro teor, ela é restrita, ou seja, só com ordem judicial, ou o próprio titular do dado pedir essa certidão, tá? Então, nenhuma certidão de breve relato pode conter essa informação. A de inteiro teor só pode ser emitida para a própria pessoa ou por ordem judicial. Inscrição de opção de nacionalidade, mesma coisa. O registro da sentença da Justiça Federal que confirma a nacionalidade brasileira de filho de brasileiro nascido no exterior. Também informação restrita, dado restrito, elementos restritos dos dados. E tem também a terceira classificação, que são os elementos sigilosos dos dados. Então, são dados que a lei determina um grau máximo de proteção, sendo o acesso vedado de forma ainda mais rigorosa que os dados restritos. Tá? Então, exemplo, alteração de nome da vítima
ou testemunha protegida. Imagina a vítima, uma vítima de violência, ou uma testemunha protegida é autorizada judicialmente a alteração do nome dela para que ela seja protegida. A verbação que altera o nome completo, prenome e sobrenome de uma pessoa que colaborou com a apuração de um crime, por exemplo, e foi incluída em programa de proteção a vítimas e testemunhas, né? Ela tem, então, essas informações são sigilosas e não pode. Aí o sigilo é absoluto para garantir o quê? A segurança da pessoa. Legal? Procedimento de entrega voluntária para adoção. Embora não citado diretamente, enquadra-se em outros, porque lá no nosso Código Nacional de Normas não cita diretamente essa possibilidade de procedimento de entrega voluntária para adoção. Mas perceba, desde que previsto na legislação específica, é possível, porque lá ele fala outros casos, né? Então, outras possibilidades de dados sigilosos, restritos ou sensíveis. Todo procedimento de entrega voluntária de uma criança para adoção realizado perante a Vara da Infância e Juventude é sigiloso para proteger o quê? A genitora que está entregando, a que entregou a criança para adoção. E essa informação, ela não vai à frente, ou seja, não haverá acesso de outras pessoas a essa informação. Legal? Beleza? Então aqui eu fiz essa classificação para poder esclarecer vocês sobre essas possibilidades. Beleza? Vamos lá. Gratuidade do acesso. Uma coisa que a gente tem que entender aqui, que é a possibilidade. Hoje a LGPD, ela diz que as pessoas têm direito a ter acesso às informações dela em determinados bancos de dados. O que tem sobre ela ali? Ela teria direito de saber. Ok. Quando isso for no âmbito dos cartórios, essa informação ela se restringe a dados cadastrais administrativos, só isso. Cadastrar o endereço, o cadastro dela lá, mas atos relativos a atos praticados pelo cartório, não, só através de certidão e com pagamento dos emolumentos. Eu quero saber se tem um protesto aí no cartório de protesto no meu nome. Opa, certidão. Não, mas pela LGPD eu tenho direito de ter acesso às informações que vocês têm no banco de dados de vocês. Só cadastrais, só administrativos. Tá? Se forem atos praticáveis pela serventia, não, só através de certidão. Se fizer parte do acervo, só através da certidão. Então, o artigo 98 do Código Nacional de Normas esclarece que a gratuidade do acesso prevista pela LGPD se refere a dados cadastrais administrativos, não se confundindo com a emissão de certidões do acervo, que são atos públicos remunerados por emolumentos, ok? São atos públicos remunerados por emolumentos. Legal? Tranquilo? Bom, então nós matamos ali aquele ponto, aquele tópico, e agora vamos para o tópico 7.2 e 7.29, que é o último tópico lá do edital. Vê que é de 2 para 29, ainda tem um montão de tópico no meio, né? Do edital, tá bom? Vê que o edital tem 20, são 29 tópicos, se não me engano, aquele ali é o último. Então, instituição, gestão e operação da Central de Informações do Registro Civil, CRC, e o Sistema Eletrônico de Registro Público, que é o SERP. Juntei esses dois tópicos porque os dois estão no edital, só que um está lá no início do edital, do SCPN, e o outro está lá no finalzinho. Tá? Mas nós estamos falando aqui de centrais e de sistemas. Tá? Então, o que nós temos aqui? Qual é o conceito-chave de SERP? O que é SERP, gente? SERP é o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. É o sistema nacional que integra todas as serventias de registros públicos do Brasil, seja imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas, pessoas naturais, tá? Então, o SERP é um sistema eletrônico guarda-chuva. A gente vai ver aqui, tá? Seu objetivo, qual é o objetivo do SERP? É modernizar, unificar e desburocratizar os serviços, permitindo a prática de atos de forma eletrônica. Gente, todos os atos praticados hoje no Brasil, no sistema notarial e registral, ele pode ser feito eletronicamente, tá?
eletronicamente. Aí nós temos o ONSERP. Ah, professor, o que é o ONSERP? O ONSERP é o Operador Nacional do SERP. E o que é esse Operador Nacional do SERP? É uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável por implantar e coordenar o sistema, que é o SERP, o Sistema Eletrônico, tá? Em âmbito nacional. Essa pessoa jurídica de direito privado, que é um ONSERP, é fiscalizada pela Corregedoria Nacional de Justiça, que é o seu regulador. Então, o agente regulador do sistema é o CNJ, tá? Na verdade, são órgãos dentro do CNJ, tá? São órgãos dentro do CNJ. E subordinados à Corregedoria Nacional de Justiça. Corregedoria Nacional de Justiça que está dentro da estrutura do CNJ, ok? Do Conselho Nacional de Justiça. Aí você vai ter o ONSERP, que é o sistema, tá? É o sistema, é o guarda-chuva. Debaixo desse sistemão, nós temos os sistemas por especialidades. Então você vai ter o ONSERP, vai ter os operadores, cada um operando na sua atividade. Você vai ter o ON-RCPN. O que é o ON-RCPN, que está dentro do ONSERP? É o Operador Nacional de Registro Civil das Pessoas Naturais, entidade que integra o ONSERP, tá? Responsável por gerir a parte do sistema específica do RCPN. E aí é a mesma coisa, gente, vai ter o ON RCPN, o ON RTDPJ, o ON protesto? Não, protesto não tem um ON. o protesto vai ser o quê? A SEMPROT, tá? Por quê? Porque o protesto ele é um tabelionato. Então a gente vai ter sistemas de registro. O SERP é registro. Então tudo que você pensar em registro está no ONSERP, tá? Então é serviço eletrônico de registros públicos. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o RI, a gente tem o RTDPJ e a gente tem o RCPN. Legal? Agora quando a gente vai para notas, a gente vai ter então o tabelionato de notas com o seu sistema, que é o e-notariado, tá? E o CRC, que é a Central de Informações... desculpa. Ai, meu Deus. Agora deu uma apagada aqui. Você vai ter o sistema, então, do Notas, vai ter o do Notas, que é o e-notariado, e agora não estou lembrando, mas daqui a pouco eu vou lembrar. E você tem a SEMPROT. Então, os dois tabelionatos vão ter sistemas específicos, tá? Vão ter sistemas específicos. E o registro vai estar debaixo do SERP, que vão ter os seus sistemas, ou seja, as suas operações específicas. Legal? Então, cada um vai estar interligado ao ONSERP, tá? O ONSERP de registro. Então, nós temos o ON-RCPN, que é então a entidade que integra o ONSERP, responsável por gerir a parte do RCPN, e nós temos o CRC, que é a Central de Informações de Registro Civil, que é a plataforma eletrônica mantida pelo ONSERP, mantida pelo ON-RCPN, que operacionaliza o SERP para o Registro Civil, e o sistema que integra todos os cartórios da RCPN do Brasil. Tá bom? Beleza? Então você tem ali no ONSERP você tem todos os registros públicos, o RI, RTDPJ e Registro Civil, ok? E os tabelionatos estão à parte com outros sistemas, tá bom? Nós vamos ver cada um deles, somente quando chegar no momento de cada um deles, a gente falar de cada um deles. Porque eles têm os seus módulos, né? Mas aqui, por exemplo, o Registro Civil também tem os seus módulos. Nós vamos estudar hoje só os módulos do Registro Civil, para não confundir com os outros. Vamos lá. A 14.382 criou a espinha dorsal, então, gente, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. E o Código Nacional de Normas veio para dar corpo, detalhando as obrigações e os procedimentos de cada um. Tá bom? Então, primeira coisa, obrigatoriedade e vinculação. Todos os registros
todos os registros públicos têm que estar vinculado obrigatoriamente às suas centrais, tá? Então, a integração dos oficiais do RCPN ao CEP é obrigatório por meio da CRC, tá? Da Central de Registros, Central de Informações de Registro Civil, Central de Registro Civil, é tecnologicamente obrigatória, tá? Beleza? Todos os oficiais devem aderir e utilizar o CRC, está lá no 232, e a recusa sujeita o oficial à responsabilidade disciplinar. Então, todos, obrigatoriamente, têm que participar do CRC. Legal? Quais são as funcionalidades do CRC, professor? O que você precisa saber, né? O que o mentorado precisa dominar dessas ferramentas? Primeiro, gente, são módulos. Nós temos aqui alguns módulos que nós temos que conhecer. E eles são bem didáticos, né? Você tem o CRC Buscas. O que é busca, gente? Estou atrás de informação. Permite a localização nacional de registro de nascimento, casamento, óbito. Fundamental para evitar o quê? Duplicidade e localizar registros para emissão de segunda via. Então, a pessoa quer uma segunda via, ela vai acessar CRC Buscas para fazer busca de um determinado registro, nascimento, casamento, óbito que tenha sido realizado. CRC Comunicações. O que é o CRC, o módulo CRC Comunicações? É uma ferramenta obrigatória, porque o CRC ele tem que estar conectado, tá? O SCPN ele tem que estar conectado um com o outro o tempo todo. Então, ferramenta obrigatória para comunicações legais entre serventias. Gente, anotação, tá? Anotação de casamento no nascimento. Então, casou no casamento, a serventia do casamento vai ter que usar o CRC Comunicações para comunicar ao SCPN do nascimento dos nubentes que eles se casaram, para fazer anotação no registro de nascimento. Da mesma forma, o óbito, quando ocorrer, ele vai ter que ser comunicado ao cartório, ao registro civil do nascimento e ao cartório do casamento, para que fique anotado, consignado no registro de nascimento e casamento que aquela pessoa faleceu. Legal? E o que é esse módulo CRC Comunicações? Ele substituiu o antigo malote digital para essa finalidade, porque antes se utilizava o malote digital para informar, baixar, anotar. Hoje não, hoje é tudo pela central, tá? Tudo por esta central de informações de registro civil. Legal? Certidões. Aí você tem um módulo CRC Certidões. Uma coisa é você fazer buscas, tá? Buscar para ver se tem, é uma coisa. Outra é você emitir certidão. Então, as certidões, o CRC Certidões, é um módulo de emissão de certidões, que permite que qualquer cidadão solicite uma certidão em qualquer cartório interligado do Brasil, mesmo que o registro original tenha sido feito em outra localidade, tá? E o prazo para essa emissão, ela é de no máximo, no máximo 5 dias úteis, tá? Ela é de no máximo 5 dias úteis, tá bom? Mas perceba, hoje você pode pegar uma certidão de nascimento, solicitar uma certidão de nascimento em qualquer cartório de registro civil do Brasil, independentemente de onde você quer essa informação, tá? Eu quero uma certidão de casamento, solicitar uma certidão de casamento no Rio de Janeiro, mas eu casei em Manaus, sem problema. Eu nasci em Roraima, sem problema. Lá no Rio de Janeiro você vai poder ter acesso a todas essas certidões, tá? Pelo módulo CRC Certidões, ok? E nós temos CRC Protocolo e Protocolo. CRC e Protocolo. O que é e-protocolo? Protocolo eletrônico. Então, um módulo de protocolo eletrônico que pode ser utilizado em qualquer RCPN também. Para que é essa ferramenta, gente? Para que é esse módulo? Essa é uma ferramenta crucial para a desjudicialização, tá? Ferramenta crucial para a desjudicialização.
ela permite que um procedimento iniciado em uma serventia, alteração de nome no cartório de domicílio do requerente, seja enviado eletronicamente para a serventia competente, onde está o registro original, para devida averbação. Então, perceba, hoje, quando a gente fala da desjudicialização no Brasil, de você sair da esfera judicial e ir para o extrajudicial tem que estar preparado para dinamizar essa prestação de serviço ao jurisdicionado. Então, assim, qualquer RCPN, imagina, você está lá numa cidadezinha pequenininha, que sequer fórum tem, que sequer é uma comarca, né? É sede de comarca. Então não tem fórum, não tem poder judiciário, mas tem um cartório de registro civil. Você lá naquele cartório de registro civil, você pode, então, solicitar alteração de nome, sendo que sequer você está registrado lá. Essa alteração de nome que você está solicitando lá é que é nesse cartório, né, do domicílio do requerente. Após todo o procedimento, ele será enviado eletronicamente para a serventia competente, onde está o registro original para devida averbação. Então, perceba, qual é o cartório, ou seja, eu moro numa cidadezinha pequenininha, no RCPN lá, estou morando hoje. Hoje, por exemplo, eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci no município de Duque de Caxias. Duque de Caxias é uma cidade no Rio de Janeiro. Hoje eu estou morando aqui em Ariquemes, mas digamos que eu estivesse aqui em Cujubim, em Cacaulândia, uma cidadezinha pequenininha, em Cabixi, Pimenteiras, cidadezinha pequena, estou morando aqui. Eu quero mudar meu nome. Qual é o cartório hoje competente para fazer a alteração, todo o procedimento de alteração do meu nome? O primeiro, o cartório civil, ou cartório civil do domicílio onde eu estou domiciliado. Eu vou lá, então, faço todo o processo de alteração do nome, do meu nome, para o nome que eu quero. Faço todo o procedimento. Só que as informações, eu vou levar toda a documentação para se fazer. Ali mesmo, naquele cartório, é feita toda a alteração, todo o processo de alteração, e esse processo de alteração, ele é o quê? Averbado no meu registro de origem. No meu registro de origem, lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, onde a informação, depois da mudança do nome, ela vai ser averbada, né? Beleza? Legal? Então, qual o módulo que vai ser utilizado? O e-protocolo, tá? O acompanhamento vai ser por ali. E a averbação vai ser feita lá. O cartório de origem vai fazer a averbação, vai alterar, então, foi decidido aqui, foi um processo extrajudicial de alteração do nome. O registrador competente foi o registrador do meu domicílio, ele fez toda a alteração. Depois dele decidir pela alteração, então, ele enviou via e-protocolo, né? E-protocolo, foi feita a averbação lá em Duque de Caxias, no meu registro de nascimento, e lá, então, vai ser emitida a certidão nova, uma nova certidão, com o meu nome alterado, o meu nome novo. E eu vou poder receber aqui mesmo, pelo procedimento, pelo módulo de certidões, tá? Então, o e-protocolo faz todo o procedimento e a verba. E pelo módulo CRC Certidões, eu, então, recebo a minha certidão aqui mesmo, na cidade onde eu estou. Ok? Perceberam? Gente, é tudo conectado. Tudo conectado. A atividade notarial registral no Brasil, ela tem um altíssimo desenvolvimento principalmente da pandemia para cá, um altíssimo desenvolvimento em tecnologia, né? E interligação, interconexão dos cartórios. Isso que eu estou falando no registro civil, gente, vai ter no RTDPJ. Vocês vão ver lá no RTDPJ, quando eu estiver falando do RTDPJ. Qualquer cartório de RTDPJ você pode dar entrada num procedimento, mesmo que ele não seja o competente para praticar o ato. Por quê? Porque vai ser enviado para o cartório competente.
Legal? Bom, prazos de responsabilidades. Alimentação da CRC. Os oficiais devem inserir os dados dos atos, nascimento, casamento, óbito, etc., na CRC no prazo de um dia útil após a lavratura, mantendo o sistema sempre atualizado. Certidão negativa. Antes de emitir uma certidão negativa de registro, o oficial é obrigado a consultar a CRC. Por quê? É uma certidão negativa. Então tem que ver se tem. Aquela pessoa está registrada ou não. Ela tem que consultar a CRC para se certificar da inexistência do ato em outra serventia. A certidão deve conter o código de consulta, que é o código hash. Isso está lá no 238 do Código Nacional de Normas. Perceba, tem que ter o código de consulta para comprovar que houve. A certidão vai ter que ter esse código para comprovar que houve a consulta mesmo na central de registro civil. Para saber o quê? Se já não há, aquele ato já não foi praticado, ou se tem um ato existente de registro que se está solicitando, ou se a informação realmente, a certidão realmente é negativa para o registro. Legal? Certidões eletrônicas devem ser emitidas em formatos de longa duração, PDF-A ou XML, e assinadas com certificado digital ICP Brasil. Ficam disponíveis para download por 30 dias. Legal? Então ela fica lá disponível para poder baixar em 30 dias. Legal? Tranquilo? A jurisprudência sobre o tema ainda é incipiente, mas é importante conectar com decisões sobre a validade do documento eletrônico e o poder normativo do CNJ para padronizar procedimentos em âmbito nacional. Validado pelo STF em diversas ocasiões, como no julgamento da ADI 4275 sobre o provimento 73. O CNJ, lá no Código de Normas, é a expressão máxima desse poder normativo e a sua observância é dever funcional. Então, assim, gente, essa validade de documentos eletrônicos, né, ainda é muito incipiente no nosso ordenamento jurídico em questão de jurisprudência, mas o próprio CNJ hoje traz a regulamentação dessas certidões eletrônicas com assinatura digital, né, com certificado digital ICP Brasil, ok? Então, hoje não só na esfera extrajudicial, no foro extrajudicial, mas como um todo, né? No Brasil hoje, a assinatura digital ou a emissão de documentos de forma eletrônica e até muitas vezes nato digitais, a gente tem muito documento nato digital que já tem toda essa tramitação aí de forma eletrônica, ok? Beleza? E agora, pontos importantes que nós temos que ter atenção para a prova da FGV aqui nesse tópico. Um caso prático eu vou trazer aqui 3 casos práticos aqui. Primeiro, uma pessoa nascida em Cuiabá, Mato Grosso, mas residente em Florianópolis. Hoje ela mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ela deseja alterar o seu prenome com base no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, 6.015. Ela pode iniciar o procedimento no cartório de RCPN de Florianópolis? Sim, sim. O cartório de Florianópolis receberá o pedido e, por meio de e-protocolo da CRC, enviará todo o procedimento para o cartório de Cuiabá, que é o competente para realizar a averbação no assento de nascimento digital. Tá? Desculpa, digital não, original. O assento de nascimento original, aquele caso que a gente falou aqui, que a gente explicou do meu caso, Rio de Janeiro, né? Então ela vai fazer a averbação lá e aí pode emitir a certidão, caso queira. Legal? Tranquilo? Beleza? Bom, caso prático 2. Um oficial de registro civil alega que sua comarca tem pouca internet e por isso não vai integrar sua serventia à CRC, tá? A Central de Registro Civil. Qual é a consequência? A conduta é irregular. Por quê, gente? A adesão é obrigatória. A adesão e utilização da CRC são obrigatórios para todas as serventias. A recusa configura o quê? Infração disciplinar passível de sanção pela corregedoria local. Tá? Agora uma pegadinha de prova. Emissão de certidão negativa de óbito sem a prévia e obrigatória consulta à CRC é uma falha funcional? Sim. O artigo 238 torna a consulta mandatória
visando a segurança jurídica e a proteção de direito terceiro. Exemplo, evitar que um viúvo se case novamente sem a devida anotação. Legal? Beleza? Então percebam, gente, são casos práticos aqui para a gente encerrar esse tópico e já entrar aqui no próximo tópico. Então, pessoal, só para finalizar e a gente passar para o próximo tópico, 7.3, três casos práticos, né, que eu apresentei aqui para vocês. Então, uma pessoa nascida em Cuiabá, nascida no município, reside em outro, deseja alterar o nome com base na Lei de Registros Públicos, ela então vai se utilizar aqui do e-protocolo, ela pode ir direto no registro civil que ela foi registrada, ou ela pode procurar qualquer registro civil. Então guarda isso, gente. Para alteração do nome, seja transgênero ou não transgênero, seja para alterar um nome, pré-nome, sobrenome, eu posso iniciar esse procedimento em qualquer cartório, professor? Pode. Então, você pode procurar qualquer cartório e ele vai iniciar o procedimento utilizando-se ali do e-protocolo para depois de qualificar o procedimento, iniciar o procedimento, fazer o requerimento, ele então enviar para o cartório de origem, o cartório competente, o cartório de origem, onde foi feito o assentamento, o assento, né, de nascimento original, para fazer então a qualificação final, deferir e fazer o registro. Ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos para o próximo ponto agora. 7.3, da autenticação de instrumentos de escrituração mercantil pelas serventias do interior do Estado. Gente, isso aqui está no tópico de vocês, está lá no edital, e isso aqui, não sei se a FGV vai cobrar, mas está aqui. Então, vamos falar rapidamente disso aqui, tá? Perceba, existem normas estaduais que traz a competência específica para autenticar livros mercantis. Por quê? A competência para autenticação de livros mercantis é da junta comercial, mas para o interior do estado, então pode ser feito em serventias do interior, tá? E essas serventias, então, do interior, elas fazem convênio, tá? É convênio, onde é delegado delegada por esses convênios, né? E regulamentada pela corregedoria local para que seja feita, então, a, é, a autenticação desses livros mercantis. Mas cuidado, tá, gente? Essa não é a regra. A regra de escrituração, né, de autenticação de livros mercantis é da junta comercial. São atos da junta comercial, tá? Mas pode haver convênio nos interiores. Então, pode ter normas estaduais que façam previsão de convênio em interiores onde não há junta comercial, onde não tem estrutura da junta comercial, os registros civis nesses locais podem ter aí o convênio para praticar esse ato de autenticação de livros mercantis, ok? Só que hoje é utilizado muito um mecanismo eletrônico, então é só para cair em prova isso aqui, mas vamos ficar atento a isso, tá bom? Então, ó, o que você tem que guardar aí? Primeiro, que essa delegação é uma delegação atípica. Então, eu coloquei aqui, ó, a autenticação de livros mercantis é uma atribuição original das juntas comerciais. Em muitos estados, para facilitar o acesso de empresários e sociedades em cidades como no interior, que não possuem escritórios da junta ou unidades da junta, essa função é delegada, então, através de convênio, tá? Aos registradores e notários locais. Perceba, através de convênio. Então tem que ter um convênio, porque quem é competente é a junta comercial, tá? Mas pode haver a possibilidade aí de convênio para a prática. Hoje, gente, o RCPN, principalmente a RCPN, mas a atividade notarial também, ela pode, inclusive está na 8935 agora, essa possibilidade de conveniar. Então, por exemplo, prestação de serviços públicos estatais, competência do Poder Executivo, ele pode fazer um convênio conosco para que a gente possa prestar esse serviço? Atividade notarial registral? Pode. Legal? Beleza? Pode. Natureza do ato. O ato praticado
não é um registro, mas sim uma autenticação que confere segurança e data à escrituração mercantil, similar a um visto, tá? É vistar os livros. Análise detalhada aqui, para vocês ficarem atentos, o provimento 149 não trata especificamente desse tema, mas está no nosso edital, tá? Pois ele se enquadra em regulamentações locais, ele é muito local. Mas pode ser que a FGV tenha copiado isso lá copiado dos editais que, sei lá, do edital de São Paulo, por exemplo. E aí tá jogando aqui para gente. Mas fiquem atentos quanto a isso, tá? É uma possibilidade que existe através de convênio. Então a FGV pode cobrar esse tópico se o edital for para um estado específico, mas como está no edital, até aqui pode cobrar e fazendo esse alerta, fazendo essa questão aí. Ah, pode ser no interior, se houver convênio e a norma local, estadual autorizar, então fiquem atentos nesse sentido, ok? Então botei isso aqui só para a gente não passar batido quanto a isso. Agora, o que você tem que saber? Né? O candidato deve entender que que esta não é uma competência originária do SCPN, mas sim uma delegação de competência da Junta Comercial regulada por normas estaduais e através de convênio. Tá? Diferença. É crucial não confundir este ato com o registro civil de pessoas jurídicas. Tá? A autenticação do livro mercantil não se confunde com o registro dos atos constitutivos de uma sociedade simples, né? Por exemplo, lá que é feito, que é a competência do RTDPJ. Legal? Beleza? Então, pulamos isso aí. Vamos agora para a escrituração em ordem de serviço. Ok? Bom, conceito-chave aqui, gente, segurança jurídica. A escrituração segue regras rígidas para garantir a autenticidade, integridade, perenidade dos registros. Os livros devem ser abertos, numerados, autenticados e encerrados normalmente, formalmente, conforme determina a lei, tá? Conforme as normas e como está lá na 6.015 e as normas locais, tá? E também aí respeitando o Código de Norma Nacional. Princípio da prioridade, a ordem de apresentação dos títulos, tá? Então, você tem prenotação no protocolo. Conforme o título ele entra, ele ingressa, ele vai recebendo uma numeração, uma ordem numérica, né? Então, princípio da prioridade. Conforme entra, é registrado, tá? Ordem de apresentação dos títulos, prenotação no protocolo. Determina a preferência dos direitos reais, né? Quando a gente fala lá no RI. Embora mais associado ao registro de imóveis, a ordem de serviço e protocolo na RCPN é fundamental para a organização e responsabilidade. Então, aqui não tem aquela questão da prenotação prioridade efetiva aqui no SCPN, mas essa é a ordem lógica, né, gente? Conforme o título entra, ele tem que ser registrado, tá? Então, vai sendo requerido, vai sendo registrado, tá? É por ordem de chegada. Isso é muito forte no RI, nós vamos ver depois, tá bom? Agora, a Lei de Registros Públicos, ela estabelece livros obrigatórios, então, para o SCPN. Gente, vai de A a E. A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. E aqui, A, B e C, eles têm os auxiliares, tá? B e C têm auxiliar. Então, A vai nessa ordem, né, gente? Vai na ordem de... na própria ordem da vida, né? Então, primeiro A, nascimento. Depois B, casamento. E aí você tem um B auxiliar. Esse B auxiliar que está aqui no meio é para casamento religioso. Então, o registro de casamento religioso para efeitos civis, ele é registrado no B aux, B auxiliar, tá? É no B auxiliar, tá? E o casamento diretamente na serventia, ou o casamento é feito pela serventia, o casamento civil em si, ele é no livro B, tá? Então, casamento religioso no B auxiliar, casamento civil no livro B. C é para óbito. Então, C, óbito. Então, A, nascimento, casamento e óbito. Tá vendo? A, B, C. A, nascimento, casamento e óbito. O casamento civil é o B. O B auxiliar é o casamento religioso. O óbito é registrado no C, mas nós temos também o C auxiliar, quando houver o nat morto. Então, é aquele que nasceu morto, nasceu sem vida. Então, o nat morto, ele também recebe, ele tem um livro próprio para registro,
e aí pode ser colocado o nome, ou seja, são reconhecidos aí algumas possibilidades de registro para o natimorto. Nós vamos depois aprofundar um pouco mais. E aí você tem o D, que é proclamas, vamos falar de proclamas, e o E, que é para os demais atos, né? São os atos do E. Não é um livro subsidiário. O E diz, já se diz o que é, existe um elenco de registro no livro E, tá bom? Beleza? Bom, então o Código Nacional de Norma vai além e padroniza os livros administrativos e obrigatórios para todas as serventias. Perceba, aqueles dali de A a E são livros específicos do SCPN, só o SCPN que tem, tá? Para esses atos. A gente vai ver que tem também de A a F, por exemplo, lá no RTD, tá? Mas aqui nós temos de A a E, são livros da atividade, de atos da atividade. Mas nós temos também os livros administrativos que toda serventia tem que ter. Nós falamos ontem. Visitas e correções, livro diário auxiliar da receita e da despesa e o livro de controle de depósito prévio, tá? Que tem que ter. Então, aqui a gente já falou disso ontem, tá? Não preciso nem falar mais dessa escrituração da receita aqui, depósito prévio, para cada especialidade. E lembra que se cada serventia que tem uma especialidade diferente, se ela tiver mais especialidade, tem que ter um livro de receita e despesa para cada uma das especialidades, tá? E aqui a gente traz alguma condição, aqui fala do interino, tá? O código traz regras extremamente importantes detalhadas para a escrituração das serventias vagas geridas por interinos. É um tema favorito da FGV para envolver dinheiro público. Então guarda aqui, ó, controle diário auxiliar da receita e despesa, controle de depósito prévio e controle livro de visitas e correções. Gente, são livros importantíssimos, principalmente quando conectados com a interinidade. Por que eu trouxe aqui a interinidade? Porque na interinidade isso é mais cobrado ainda, mais profundamente, porque o interino ele é controlado de perto pelo tribunal, tá? Beleza? Então, o interino ele tem lá, por exemplo, ele tem que lançar no livro diário o valor da renda líquida que excede o teto. Então, teve renda líquida, excedeu o teto de 90,25 do subsídio dos ministros do STF, ele deve ser, esse valor, ele deve ser depositado para o Tribunal de Justiça. Ele deve ser depositado para o Tribunal de Justiça. E ele deve ser lançado nesse livro diário auxiliar de receitas e despesas. Tá bom? Porque 90,25 é do interino. O que ultrapassa 90,25, então, vai para o tribunal. Legal? Além disso, o interino, a ele é vedado contratar novos prepostos, aumentar salários ou realizar novas locações sem prévia autorização do tribunal. Gente, o interino não pode fazer nada sem que o tribunal autorize. Geralmente tem que se fazer um plano de ação e enviar para o tribunal enquanto você está fazendo a gestão do tribunal. Então, faz gestão enquanto a serventia está sob a gestão do tribunal, ok? Então, pontos aqui, vou pegar um caso prático aqui, ó. O interino responsável pelo SCPN decide reformar a fachada do cartório, alegando que é um investimento necessário. Pode ele fazer isso livremente? Não, não pode. O artigo 94 diz o quê? Que ele tem que esses investimentos que exigem, né, qualquer despesa que exige investimento e comprometa a renda da unidade vaga, ela tem que ser objeto de projeto e deve ser previamente aprovado pelo Tribunal de Justiça competente, ok? Está lá no Código de Normas, tá bom? 194. Então, o interino ele não pode fazer investimentos na serventia sem projeto e sem autorização, sem que esse projeto tenha sido previamente aprovado pelo tribunal, ok? Legal? Outra coisa, vedação à cobrança parcial em relação a aqui emolumentos. Gente,
é um ponto fundamental e a FGV pode bater em cima disso. É vedada a prática de cobrança parcial ou de não cobrança de emolumentos, ressalvadas as hipóteses legais de isenção, não incidência ou diferimento. Isso reforça o caráter de taxa de emolumento. Aqui eu acabei entrando em algumas coisas ligadas aqui a emolumentos e tudo mais, por causa da escrituração, porque nós estamos falando de escrituração aqui dos livros em si, mas principalmente dos livros administrativos. Tá? Os livros em si a gente vai falar mais para frente sobre eles. Tá? Agora vamos falar de competência territorial, tá bom? Vamos falar de competência geográfica, tá? Qual é o conceito-chave aqui, gente? Princípio da territorialidade. Em regra, os atos de registro são de competência do oficial da circunscrição geográfica onde o fato ocorreu ou onde as partes residem. Então, sempre vai ser assim: ou é o local onde está localizado o imóvel, por exemplo, no RI, competência absoluta, ou onde o fato aconteceu, ou no local onde reside os interessados. Então, vamos ficar sempre de olho para analisar a competência daquele cartório para a prática do ato, a competência do registrador para a prática do ato. Tá? Temos flexibilização de competência, vocês vão ver. Existe possibilidade de competências concorrentes, ou seja, tanto um registrador civil é competente como um outro é competente. Ah, professor, e aí qualquer um dos dois pode praticar? Pode, qualquer um dos dois pode. Mas e aí, qual que deve? Não vai haver conflito de competência? Não. Por que não vai haver conflito? Porque quem vai decidir onde quer praticar o ato é a pessoa, é o interessado. Então, o ordenamento jurídico ele vai dar a ela a faculdade de escolher o lugar onde ela quer praticar o ato, ok? Então, flexibilização de competência, a modernização dos serviços, especialmente com a Lei 14.382 e a CRC, que é a Central de Registro Civil, tem flexibilizado essa regra, priorizando a conveniência do cidadão. Então, ele pode registrar onde? Onde ocorreu o fato ou onde ele mora. Né? Então, tem essas possibilidades. Por exemplo, as unidades interligadas que estão no hospital. Ah, a pessoa nasceu naquele hospital. Pode ser no local, então, onde nasceu, e lá é feito o registro. Né? Ou pode ser no local de residência. Então, assim, a gente vai flexibilizando isso. O Código de Normas, ele não cria novas regras de competência, mas detalha como a tecnologia e os novos procedimentos aplicam e flexibilizam as regras da Lei de Registros Públicos. Por exemplo, registro de nascimento. Lá no artigo 50, ele diz que o registro deve ser feito no lugar do parto ou na residência dos pais, ok? Lugar do parto, residência dos pais. Na norma, no Código Nacional de Normas, no 453, parágrafo 1º, ele diz assim, ó, em nascimentos ocorridos em unidades interligadas, a norma materializa essa escolha. Fica a critério do declarante optar expressamente pelo cartório do local do parto ou pelo da residência dos pais. Beleza? Então, lá ele faz a opção na unidade interligada, tá? Beleza? Então, ele faz a opção lá, onde ele quer fazer o registro. Legal? Beleza? Registro tardio. A competência do local de residência do interessado, onde o interessado está residindo agora, nesse momento. Ele não foi registrado antes, tá? Ele pode ter nascido em qualquer lugar, só que naquele momento ele está morando naquele local, e aquele local ali será o competente para fazer o registro. Lá no Código de Normas, o Código de Normas reafirma essa regra e adiciona uma solução para pessoas sem moradia fixa. Será competente o ofício do local onde a pessoa se encontrar. Digamos que ela está passando por um determinado local, ela está passando por aqui, por Ariquemes, e descobre que ela não mora aqui, ela mora em outro município, e ela descobre que ela poderia fazer o registro tardio. Alguém aqui falou, mas você não é registrado ainda? Não, não sou. Mas você poderia se registrar, fazer o registro tardio. Hoje você faz isso direto no extrajudicial. Ah, é? Eu pensei que era só judicialmente.
Não, você pode fazer extrajudicialmente. Digamos que uma pessoa que venha prestar um serviço aqui na cidade, trabalhar para algum fazendeiro, e o fazendeiro fala, mas cadê teus documentos? Ah, eu não tenho registro. Mas como assim você não tem registro? Ah, não tenho. Você mora onde? Ah, eu moro lá em, sei lá, Mato Grosso. Eu vim para cá só para poder trabalhar aqui nesse serviço para essa oportunidade, mas vou acabar o serviço, vou voltar para casa, vou voltar para lá. Ele vai ficar condicionado a voltar para o seu local de moradia para então fazer o registro? Não. O próprio fazendeiro falou: não, mas aqui você pode fazer um processo aqui, procurar o cartório local e fazer um processo de registro tardio. Ah, é? É. Levar ele até lá e fazer todo o procedimento. É possível? É possível, gente. Legal? Então perceba. Então, o Código de Normas é que traz essa possibilidade, tá? Porque lá na Lei de Registro Público diz que é domicílio, residência do interessado. Mas o Código de Normas, ele traz, então, a possibilidade de ser feito no RCPN do local onde a pessoa se encontra. Ela está ali, naquele local. Beleza? Outra coisa, a alteração extrajudicial de prenome e gênero. Este é o maior exemplo de flexibilização. O procedimento pode ser iniciado no ofício do RCPN, onde o registro foi lavrado ou em qualquer outro à escolha do requerente. Então, você quer fazer alteração de nome e gênero, você não quer ir no próprio cartório onde você foi registrado, por exemplo, você pode ir em qualquer outro, tá? O cartório escolhido utilizará o quê? O módulo CRC e protocolo para enviar o procedimento ao cartório do registro original para a averbação, né? Na verdade, não é só a verbação, mas o procedimento se inicia nesse que está sendo requerido, se inicia ali, é feita uma primeira qualificação, a qualificação inicial, e depois é enviado para o cartório de registro original para que lá tramite a alteração do nome e do gênero e seja averbado, então, no registro e posteriormente possa ser emitida a certidão, ok? Mas perceba, eu preciso ir àquele cartório, eu preciso ir lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para mudar o meu nome e o gênero? Opa, gênero não, né? Deixa esse gênero mesmo que eu gosto desse gênero. Esse é o meu gênero, né? Não, vamos mudar esse gênero não, só o nome. Então, eu quero mudar o meu nome. Eu preciso ir lá em Duque de Caxias? Não preciso ir em Duque de Caxias. Eu posso fazer por aqui, por Ariquemes? Posso. Procurar o SCPN mais próximo? Posso. Vou cumprir todos os requisitos legais? Vou cumprir todos os requisitos legais. Ele vai fazer a qualificação inicial? Vai. Ali naquela qualificação inicial, ele já vai ver se está faltando algum documento, alguma coisa? Vai. Ali ele já vai dizer, não, está faltando aqui uma certidão, está faltando isso, está faltando aquilo outro, está faltando... Então, ele já vai verificar tudo isso? Vai. Aí, a partir dali, ele viu que está tudo certo, ele vai utilizar o módulo e protocolo eletrônico, e vai enviar todo esse procedimento para o cartório competente para fazer a alteração e a averbação no registro civil. Legal? Pontos de atenção, provável que você tem que estar de olho, modernização versus tradição. Então, a FGV pode cobrar essas modernizações, por exemplo, perguntar qual seria o cartório competente, ou seja, para mudança de gênero e nome do transgênero, é obrigatório ir ao cartório de registro civil onde ele foi registrado. É lá que ele vai fazer a alteração, ele tem que ir lá, se dirigir lá. Quem é o cartório competente, por exemplo? Então, nas opções que você vai procurar é qualquer cartório. Então, vai estar lá, qualquer cartório, ele pode requerer. Aí você vai, não, está errado, não é qualquer cartório. Imagina, qualquer cartório ele vai requerer alteração do nome, do gênero. Não, ele tem que requerer no cartório onde ele é registrado, para poder fazer a alteração. Não, é qualquer cartório e utiliza-se o módulo CRC protocolo para, então, enviar o procedimento, o processo extrajudicial para o cartório competente, né, que tem a competência final de fazer a alteração e a averbação dessa alteração no registro civil dele.
Então, modernização versus tradição. A FGV pode apresentar um caso onde um registrador tradicional se recusa a iniciar um procedimento de alteração de nome de uma pessoa cujo registro é de outra comarca, alegando incompetência territorial. Não, filho, você tem que ir lá, ou filha, você tem que ir lá no cartório, ou cidadão, você tem que ir lá no cartório onde você foi registrado. Eu não sou competente, então eu não vou receber o teu requerimento aqui, porque eu não tenho competência territorial para receber o teu requerimento para alteração de nome, porque você não é registrado aqui. Gente, está errado. Imagina se contar essa história, né? A conduta está errada, pois viola o artigo 517 do Código de Normas, ok? Beleza? Então, a escolha do cidadão é fundamental que o mentorado entenda aqui as situações em que a lei e a norma dão uma opção de competência ao cidadão: nascimento e maternidade interligada, alteração de nome, como forma de garantir o acesso à justiça e à cidadania. Perceba, gente, quando a gente fala de atividade extrajudicial, a gente está buscando o quê? Acesso à justiça, de forma, uma maior acessibilidade à justiça e à cidadania. Né? A gente está falando de processo desjudicializado, a gente está falando de capilaridade, a gente está falando de estar lá na ponta, com acesso físico, acesso físico e acesso de portas de justiça multiportas. Tá? Então, quando a gente fala do sistema de justiça multiportas, é isso. O foro extrajudicial hoje é um dos maiores, das maiores estruturas no país para atender a capilaridade que a população brasileira precisa. Nós, em todos os municípios nesse país, tem pelo menos um cartório lá para atender a essa pessoa, garantindo o acesso à justiça e à cidadania, principalmente os RCPNs, porque é eles que estão lá na ponta, ok? Tranquilo? Então esse tema foi, vamos agora, o bloco 1 foi embora, nós vamos agora para o bloco 2. E no bloco 1 a gente já levou aí quase 2 horas, né, gente? Olha aí. Então, assim, esse tema é um tema muito vasto. De repente, eu vou dividir ele por bloco para vocês, tá? Então, vou botar aqui esse bloco 1. Eu até estou querendo finalizar esse bloco 1 aqui e, de repente, eu fazer uma outra gravação para o bloco 2 e já subir esse bloco 1 para vocês, tá? Porque aí, enquanto eu estou gravando o bloco 2, vocês já estão assistindo o bloco 1. Acho que é uma boa ideia, né? O que vocês acham? Então, vou botar RCPN bloco 1 e aí depois RCPN bloco 2. Tá bom? A gente já vai gravar então já o bloco 2, ok? Vamos parar por aqui e a gente já volta então com o bloco 2.